Olá, nesse vídeo eu vou ensinar a diferença entre pincel macio e duro. Dois tipos de pincéis. Como identificar cada um deles? É algo bem simples. Mas, para quem está começando agora no Photoshop, está iniciando aí Photoshop, essa dificuldade é muito comum. Não sabe diferenciar, não sabe identificar o pincel macio e o pincel duro. Vamos lá. Eu vou começar criando uma nova camada. Vou vir aqui na minha camada, sinalzinho de mais, onde eu vou criar uma nova camada. Vou renomear, 2 cliques. Pincel duro. Vou criar mais uma camada. Vou renomear. Pincel macio. Vou selecionar a minha camada pincel duro. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar ferramenta pincel. Barra de propriedades. Eu tenho aqui o pincel 140. Vamos lá. Dá um clique na setinha. Eu tenho as propriedades. Essas propriedades ela vai mudar de acordo com o pincel. Ou pincel macio ou pincel duro. O tamanho vai variar, ok? Vamos lá. Então, vou começar aqui, vou abrir essa pastinha, vou fechar. E eu tenho aqui, General Brush, pincéis gerais. Eu tenho aqui, Soft Round, que é o pincel macio. Hard Round, que é o pincel duro. Eu tenho as propriedades aqui. A dureza no pincel duro vai ficar sempre 100%. Pincel macio, a dureza vai ficar sempre com 0%. Posso aumentar ou diminuir? Posso. Mas a configuração vai ser sempre essa, ok? Vou selecionar aqui, pincel duro. Vou pressionar a tecla Enter. Eu vou aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Eu posso fazer isso de diversas formas. Vou deixar um card onde eu ensino 3 formas de aumentar o tamanho do pincel. Vamos lá. Eu particularmente prefiro aumentar utilizando o teclado e o mouse. Vou pressionar a tecla Alt, botão direito, e vou aumentar o tamanho do meu pincel. E agora eu venho aqui, e vou fazer isso aqui. E eu tenho o meu pincel duro. Vou pressionar a tecla V, que é da ferramenta Mover, ok? Então notem que aqui, eu tenho o meu pincel duro. Eu vou na minha camada e vou selecionar o pincel macio, a camada do pincel macio. Vou voltar na barra de ferramentas e vou selecionar ferramenta pincel. Eu posso também utilizar as teclas de atalho. Eu tenho a tecla B. Então, com a ferramenta Mover ativada, que ela está aqui, se eu pressionar a tecla B, eu tenho acesso ao meu pincel. Vou mudar o pincel. Vou na barra de propriedades. Eu posso fazer isso também de uma outra forma. Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. Bem nesse cantinho aqui, vou pressionar o botão direito. Eu tenho acesso a esse painel aqui, onde eu vou selecionar o que? O pincel macio. Pincel macio. Vou pressionar a tecla Enter. Vou aumentar, utilizando Alt, o botão direito. Posso utilizar os colchetes através do painel, barra de propriedades. Vamos lá, vou fazer um tamanho menor aqui. E agora eu vou fazer aqui, o pincel macio. Vou pressionar a tecla Enter, desculpa, a tecla V, que é da ferramenta Mover. E eu tenho o pincel duro e eu tenho o pincel macio. Essa é a diferença entre um pincel e outro. Se você gostou desse vídeo, ou se você é novo por aqui, está querendo aprender mais sobre Photoshop, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho. Aqui você vai encontrar muito conteúdo de Photoshop. E você que é inscrito no canal, chegou até o final desse vídeo,
dá aquela força pro canal, deixa aquele like, deixa aquele joinha. E dessa forma você vai contribuir muito para o crescimento do nosso canal. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu fico por aqui, um forte abraço.